Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando na palavra sobre a renovação da águia. Aqui na Bíblia tem uma símile, tem uma comparação, tem uma metáfora entre a águia e o crente. Diz que os que esperam no Senhor renovarão o quê, meus irmãos? Suas forças. Glória a Deus. Renovarão as suas forças. Se é preciso renovar, é porque cansa. Se precisa renovar, é porque envelhece. Se precisa renovar, é porque desanima. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Todos nós estamos sujeitos à decrepitude espiritual, física e espiritual. Mas a Bíblia diz que se esperarmos em Deus, Ele nos renovará. Amém? Nós estamos numa época de muita notícia ruim. Nós estamos numa época em que as pessoas que têm consciência estão tristes. Quem não tem consciência não vai ficar triste, não é porque não tem consciência, não tem. Ou então é mal intencionado. Mas as pessoas que têm consciência estão entristecidas, muitas preocupadas, desanimadas, mas Deus hoje quer que nós saiamos deste culto renovados. Aleluia! Essa palavra é para você que está cansado, ou aqui na igreja, ou pela internet, aqueles que não podem vir porque chegam tarde do trabalho, aqueles que não podem vir porque estão enfermos, aqueles que não podem vir porque moram muito longe. Então, a palavra de Deus ela vai alcançar a todos com a graça. Vamos ler, irmãos amados, Isaías 40, versículo de número 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá força ao cansado, dá vigor ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está sem nenhum vigor, se você está sem força, não é novidade. Não é novidade. A Bíblia fala que existe essa possibilidade de nós ficarmos sem forças, sem vigor, sem ânimo, cabisbaixo, de mororó não, tem um nomezinho que chama. Mururu. Mororó é um remédio, né? De mururu ou jururu, como diz algumas regiões, né? Isso é normal. Olha o que é que a Bíblia diz. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode chegar à exaustão total. Você é um ser humano. Por mais crente que você seja, por mais fervoroso que você seja, por mais dons que você tenha, você pode chegar à exaustão plena de ficar sem nenhum vigor. Sem nenhuma força, exaurido. Como um fósforo. Depois que você acende o fósforo e que ele cumpre a missão dele, o que é que acontece com ele? Ele não tem mais nem o que queimar. Não tem mais nem o que queimar porque ele consome, ele exaure. O palito de fósforo se exaure com facilidade. Então não é estranho se você está nessa situação, devido às lutas, devido às incertezas, devido à ausência aparente da operação de Deus, porque Deus se esconde. Nós vimos, né? A semana passada, Deus dizendo, por um pequeno momento te deixei, mas com amorável benignidade te atraí. Então Deus ele nos deixa por um pequeno momento, nos deixa como se nós estivéssemos como a águia solta, mas Ele vai por baixo e nos sustenta. Aleluia. Aleluia. A águia, irmãos, ela vive cerca de 70 anos. A águia ela tem uma vida média de 70 anos. Ela vive muito.
ela vive bem. E, meus amados irmãos, os primeiros 40 anos dela são 40 anos de força, de vigor. Ela é uma ave muito forte, por isso que ela é chamada a rainha das aves. O leão é chamado o rei da floresta, e a águia é chamada a rainha das aves. Ela é quem predomina pela sua força, pela sua pujança, pela sua envergadura, pelo seu voo, pela sua majestade. A águia é um pássaro majestoso, é um pássaro bonito, é um pássaro forte, robusto, e tem uma força tremenda. Ela consegue levantar um carneiro, você sabia disso? Um carneiro grande. Ela consegue levar nas garras, ela pega e leva. Carneiro gordo. A visão dela é aguçada, ela enxerga distante, muito longe. Então ela vive 70 anos. Só um detalhe: com cerca de 40 anos, no meio da idade, entre 35 e 40 anos, ela passa por um processo de decrepitude. Ela passa por um processo de fragilidade. E parece que chegou o fim. Parece que ela não vai mais longe. Porque tudo nessa vida envelhece, irmão. Nós estamos em um mundo em decrepitude por causa da queda, por causa do pecado. Tudo está em estado de decadência. Tudo. Você pinta uma casa hoje. Você inaugura uma igreja hoje. O ano passado, por graça de Deus, nós inauguramos muitas igrejas. Aí eu vou lá, quando chego lá, irmão, já tem coisa para fazer. Já tem parede pocada nos cantos da parede, já deu problema de vazamento, a tinta está fofando. Essa semana eu tive raiva, lá em casa. Cheguei na porta de casa que olhei, a parede com uma bochecha assim. Eu disse, quem foi que botou essa bochecha nessa parede? A pintura novinha, pois fez uma bochecha. Inchou, não sei que doença foi aquela. Que praga foi aquela que deu? Quer dizer, vai ter que chamar um pintor para fazer tudo de novo, um serviço feito recentemente. Por quê? Porque tudo está em estado de decadência. Nós também, seres humanos, estamos em estado de decadência, de decrepitude. Você veja que você não é mais quem você era. Pegue sua foto de 30 anos passados. Olhe no espelho hoje e veja a desgraça. Glória a Jesus. Né? Chega a dar uma dor na alma. Meu Deus, será que sou eu mesmo, meu Deus? Uma marmota dessa, tão bonitinha que eu era, tão bonitinho que eu era. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque nós estamos em estado de decrepitude. Nós estamos em estado de decadência, de envelhecimento. Estamos em estado de envelhecimento. Louvado seja Deus. A própria Bíblia diz isso no livro de Hebreus, citando Salmos, mas só vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 10 a 12. Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como manto os enrolarás, e como a veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Oh, tá vendo? Não estou dizendo a vocês. Esse coitado vai para onde? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, irmão. É como um manto, Deus enrola e joga fora. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, é assim. Isso no sentido físico,
Isso no sentido psicológico e isso no sentido espiritual. Há um processo de envelhecimento como uma roupa. Aqui o Espírito Santo diz que Deus fez tudo, mas eles perecerão. Todos eles como roupa envelhece. A roupa envelhece. Não existe roupa, por boa que seja, né, irmã Isabel? Essa roupa bonita, a irmã Isabel está ali, né? Está vendo a roupa da irmã Isabel? Vai ficar velha. Glória a Deus, porque a Bíblia diz como roupa envelhecerão. Nós estamos tudo, os prédios que a gente faz, as árvores, as plantas, os rios, os mares, tudo está em processo de decrepitude, em processo de decadência. E espiritualmente também, ou Deus nos renova, ou Deus nos renova, ou então a gente vai envelhecendo. Você vê que você já não é o crente que você era, você é crente, conserva a fé, mas não é mais aquele crente que você era. Você orava, você lia, você pregava, você profetizava, você falava línguas, você tinha amor, tinha zelo, não perdia culto. E hoje você está lá como uma roupa velha, num pé de parede, desanimado. Quantas pessoas que a gente vê tão animado, tão bonito, tão viçoso, e de repente vai o quê, irmão? De repente vai envelhecendo na vida cristã. E a águia, ela passa por esse processo. A águia, ela passa por esse processo. Ela envelhece aos 35 para 40. No meio da vida. Como é que ela fica, pastor? Primeiro, as unhas, elas começam a crescer demasiadamente. Segundo a ciência, unhas crescendo demais, segundo a ciência, unhas crescendo demais é sinônimo de fortaleza ou de fraqueza? Segundo a ciência, eu não sei bem porque não é minha área, mas eu ouço dizer que quando as unhas crescem demais, é sinal que alguma coisa está errada. Né? Ficam fracas, crescem e crescem fracas. A águia, as unhas crescem, mas elas ficam fracas, elas não têm mais força de pegar a presa. Ela já não tem aquela força de pegar um carneiro gordo, de pegar um garrote novo, de pegar uma criança, de pegar qualquer coisa. Ela já não tem mais aquela força, porque as garras, as unhas estão envelhecidas, estão envergando, crescendo, envergando, sem renovo. Também as asas da águia ficam decaídas sobre o peito. Segundo a ciência, ela fica com as asas sem força, decaídas sobre o peito. Não tem mais força para levantar grandes voos. Fica dando aqueles voozinhos pequenos, aqueles voozinhos rasantes. Já não voa mais para as alturas. O bico também fica curvo e fraco. Já não pode mais rasgar as presas. Porque a águia, quando ela pega uma presa, ela rasga. Nem espera matar, ela rasga viva. E quando ela está velha, quando a águia está velha, meus irmãos, ela não tem o bico, vai ficando velho, vai ficando se soltando, vai ficando fraco e já não pode mais rasgar as presas. As penas vão ficando grossas e pesadas, aqueles canhões grossos, pesados, e já não podem mais voar. Já não tem mais aquela força, aquela disposição. Irmãos, e parece que a águia vai morrer. Parece que a águia chegou ao fim, aos 35 para 40 anos, parece que a águia chegou ao fim. Glória a Deus. Mas o projeto de Deus com ela é quantos anos? O projeto de Deus com a águia? 70. 70, então, o projeto de Deus ele vai se cumprir. Amém? Ele tem um processo de renovação. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí o que é que acontece com a águia? Ela faz força, como diz o ditado popular, o adágio, ela faz das tripas coração e ela cria aquela força e ela voa para uma rocha.
Não necessariamente a rocha onde ela mora nas alturas, porque a força já não dá mais. Mas ela voa para uma rocha, e ela fica naquela rocha para renovo. Ela passa um processo de 150 dias. Eu não sei quem a sustenta. Tentei pesquisar, mas não consegui. Quem é que sustenta essa águia nesse processo? Eu acredito que outras águias se compadeçam, porque Deus dá o instinto. Eu acredito que outras águias se compadeçam e levem presas para ela. Eu não consegui. Se alguém depois pesquisar, como é que ela é sustentada nesses 150 dias? Algum meio Deus prepara, algum mecanismo Deus prepara para que ela seja sustentada. Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus. E ela vai para uma rocha. E quando ela chega lá, o Criador deu instinto a ela. E ela bate com o bico na rocha, até que o bico caia, o bico velho. Primeira coisa que ela faz é bater com o bico na rocha. Quando o bico velho cai, o Senhor Jeová já está preparando um bico novo. Assim como nossos dentes. O que é que acontece quando nossos dentes... Deus só dá 2 dentes, é verdade ou não é? Só dá 2. Quando o primeiro cai, o que é que Jeová prepara? Já prepara um substituto. Assim Deus faz com o bico da águia. Ela bate no bico da rocha, bate, aí o bico cai, e quando o bico cai, vem surgindo já, imediatamente, aos poucos, vem surgindo um bico novo. Aleluia! Com o bico novo, ela arranca as penas velhas e as unhas. Primeira coisa é o bico. Ela arranca, quando nasce o bico novo, dentro de poucos dias, o bico forte, ela vai e arranca toda a sua pena e as suas unhas velhas. Ela mesma consegue dar um giro e arrancar tudo, fica só, como nós nordestinos dizemos, fica só o buzugo. Fica só aquele buzugo sem penas, deve ficar uma coisa horrorosa. E ela fica ali, irmão, ela sangra, segundo as informações, ela sangra, dói, é um processo doloroso, é um processo difícil, mas ela faz isso. E Jeová faz brotar novas penas e faz brotar novas unhas. Dá para dar glória a Deus, irmão? Deus faz brotar novas penas e faz brotar novas unhas. Quando nascem as novas penas e as novas unhas, ela está com um bico novo, ela está com penas novas, ela está com garras novas, ela consegue reunir forças e ela dá um voo em direção às águas, principalmente águas salgadas, águas que tenham sal, águas de mar ou de lagoas salgadas. E ela dá um mergulho, irmão, não sei porquê, não consegui descobrir. Ela dá um mergulho naquela água. E com aquele mergulho que ela dá na água, isso já depois de 150 dias, é a última coisa que ela faz, ela dá um mergulho na água e ela reúne forças, e depois que ela dá esse mergulho na água, ela voa em direção ao sol, o mais alto possível. E a partir dali, ela volta à força. Isso não é lenda, isso é fato. Só você pesquisar que você vai encontrar. Isso não é mito, é fato. Ela renova e ela ainda vive entre 35 e 40 anos. Vai viver novinha em folha. Quem dá glória para Deus por esta peripécia da natureza que Deus fez? E ela vai viver mais cerca de 40 anos, 30 anos, melhor dizendo. Ela vai viver mais cerca de 30, 35 anos. Renovada, forte. E dizem que quando ela vai morrer, também fiz uma pesquisa e descobri que quando ela vai morrer, depois de 70, ela dá o último voo em direção ao sol. Ela não deixa ninguém matá-la e nem ela morre
no pé de uma parede para alguém pegá-la. Diz que quando ela vai morrer, ela dá um voo bem alto que ultrapasse a condição dela e lá o coração explode. Ela voando para o alto, o coração explode. E isso depois dos 70 anos e ela cai, mas já cai sem vida. Ninguém caça a águia, ninguém pega a águia. É um mistério que só quando a gente chegar no céu a gente vai saber esse mistério da águia. Você entendeu agora por que foi que o profeta disse? Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão o quê, meus irmãos? Voarão com asas como águias. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer à igreja que na Bíblia tem vários homens de Deus que passaram por essa experiência, não física, mas por essa experiência espiritual. Uma experiência espiritual. Todos nós precisamos de renovo. Ou renova ou fica velho e morre. Por que é que muitos crentes perderam a fé? Por que é que muitos crentes morreram espiritualmente? Por que muitos crentes morreram espiritualmente? Porque não passaram pelo processo de renovação. Ou você renova ou morre. Se a águia não se renovar, o que é que vai acontecer? Só com aquelas penas velhas, com aquelas garras velhas, com aquele bico velho. O que é que vai acontecer com ela se ela não se renovar? Morre. Ela morre. E assim sou eu e você. Nós precisamos de uma renovação. No sentido individual e no sentido coletivo. A igreja, não vou dizer no Brasil, eu vou dizer no mundo. Nós estamos passando por uma fase de águia velha. Quem é crente de 30 anos, quem é crente de 40 anos e 50 anos, sabe que nós estamos passando por uma fase de águia velha, águia cansada. Aleluia! Mas tem promessa de Deus. Isso coletivamente e individualmente. E nós anelamos por um renovo. Nós anelamos por uma renovação. Aleluia. Esta semana eu fiz uma viagem. Fui a um casamento em outro estado e fui cooperar também numa festividade. E lá eu conversando com um pastor, que ele era de outra denominação, ele era de outra igreja, uma igreja tradicional, nos anos 60, e ele contando como Jesus batizou 82 irmãos com o Espírito Santo, numa igreja fechada para o Pentecoste, uma igreja fechada, uma igreja que não quer, até hoje, ela não quer saber de renovação espiritual, é uma igreja fechada, muito fechada, eu não vou citar nome para não gerar desconforto. E meus irmãos, ele disse que um dia veio um pregador de fora, e o pregador era daquela igreja, mas ele pregou com tanta unção, pregou com tanta glória, com tanta graça. Em 1962, mais ou menos, no ano que eu nasci, irmão, disse que Deus derramou o Espírito Santo. Ninguém falou língua naquela hora, mas disse que ninguém pôde sair da igreja chorando com a face nos bancos e com a face no chão. Ninguém pôde sair da igreja. Diz que o trabalho terminou meio-dia e eles vieram sair da igreja perto de 2 horas da tarde. Quem fez isso? Quem fez isso? Foi Deus. E diz que depois Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E 82 pessoas tradicionalíssimas, foram batizadas com o Espírito Santo do nada. Do nada. E vieram congregar na Assembleia de Deus. Aleluia! Aleluia! Foram expulsos da sua igreja. E a gente tem história, eu tenho muitas experiências, os mais velhos têm muitas experiências com Deus. Mas hoje nós vemos assim como que uma águia cansada. Como diz aquele hino, como a águia solitária, não tem um hino assim, né? Como é o enredo? É de Sara, né? Como a águia solitária. Nós estamos como uma águia solitária. Mas nós estamos crendo na palavra. Nós estamos crendo numa visita do Espírito Santo.
Nós estamos crendo que antes do arrebatamento, essa águia, ela vai jogar o bico velho fora, as penas velhas fora, as garras velhas fora, e vai receber o renovo do Espírito Santo, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Todos nós somos atacados pelo desânimo, todos nós. Não escapa ninguém. Pela velhice espiritual, pela caduquice espiritual, pela decrepitude espiritual, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. A igreja passa por essa fase de águia velha. Davi passou. Davi que era um gigante, Davi que era um profeta, Davi que era um vaso, Davi que dançava. Teve uma hora que Davi estava o quê, irmão? Bailando diante do Senhor. Mas agora você vê no Salmo 55, você vai ver o Davi águia velha. Uma águia velha sem pena, uma águia velha sem bico, uma águia velha sem força, uma águia velha sem poder, uma águia velha desanimada. Isaías, ou melhor, Salmo 55, de 3 a 8. Isaías 55, de 3 a 8. Ou melhor, Isaías não, perdão. Salmos 55, de 3 a 8. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Eita, meu Deus. Salmo 55, 3 diz: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. A opressão do ímpio, quando os ímpios estão prevalecendo, quando os ímpios estão gritando, oprimindo, as águias elas se abatem. As ovelhas do Senhor se abatem. Por causa do clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está o quê? Por favor, o meu coração está o quê, irmãos? Dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Quem me dera ter asas como pomba, voaria e estaria em descanso. A vontade dele era sumir. A vontade dele era voar para longe para ninguém ver. Quando eu era menina, a minha avó, quando ela estava com tédio, quando ela estava aborrecida, ela dizia: eu estou com vontade de morrer onde não feda. E eu ficava perguntando: onde é que a pessoa morre e não fede? Mas depois eu descobri: é porque era tão longe, ia morrer tão longe, que ninguém ia sentir o mau cheiro. O salmista Davi passou por isso. Ele disse: quem me dera ter asas para voar para longe, eu voaria e estaria em deserto. Eu queria estar num lugar longe, eu não queria ver ninguém, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais orar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, não vale a pena, o inimigo está oprimindo. Eu trabalhei, eu evangelizei, eu orei, eu preguei, eu busquei a arca, eu fiz tudo, e agora o inimigo é quem está prevalecendo. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o deserto, eu vou morrer onde não feda. Aleluia. Quem foi que disse isso, irmãos? Me ajudem, por favor, a ministrar. Quem foi que disse isso, irmãos amados? E Davi era um homem cheio do Espírito Santo ou não era? Animado, pregava, profetizava, cheio da graça, bailava na presença de Deus, dançava, mas agora ele está dizendo que o coração dele estava dolorido e que a vontade dele era voar como uma pomba e ir para onde, meus irmãos? Deserto. Para o deserto. Tem pastores assim, que perderam o ânimo do ministério. Está só cumprindo a tabela. Pastores, presbíteros, diáconos, coordenador de jovem, professor de escola dominical,
com a dor na alma, uma dor no coração, um desânimo, achando até que não vale a pena, achando até que não valeu a pena. Tem crente, membro da igreja também, que está nessa situação. A vontade é de sumir, a vontade é de desaparecer, por causa da opressão do inimigo, por causa da fúria do inimigo, por causa da força do inimigo. Mas eu vim aqui te dizer, Davi, que Deus, ele vai resolver esse problema. Deus, ele vai renovar essa águia. Deus, ele vai renovar tuas forças. Glória seja dada a Jesus. Aleluia. Aleluia. Isaías também passou por isso. Olha, Isaías, chamado profeta evangélico, chamado profeta Messi, porque foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, sua morte, seu nascimento, seu ministério, suas curas, seus milagres, sua morte gloriosa, sua ressurreição. Isaías profetizou a primeira vinda, profetizou a segunda vinda. Isaías era um profeta, como diz, topado, era um profeta topado. Mas teve uma hora que ele arriou as asas, ficou assim como a águia, as asas caídas, sem força, sem garra, sem ânimo, aleluia, sem força, sem bico, sem coragem mais para nada. No capítulo 49 do profeta Isaías, versículo 4, olha o desânimo da águia chamada Isaías, por favor. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Somente até aí. Deixa a tela. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado. O que é debalde? Quem sabe é uma expressão clássica e arcaica que não está mais em uso. O que é debalde? Debalde quer dizer em vão. Em vão. Perdido. Foi perdido o que eu fiz. Tem hora que você não vê resultados do seu trabalho. Você não vê, você não enxerga, você parece que está dando murros em ponta de faca. Parece que não adianta nada, você ensina, não vê resultado, você ora, não vê resultado, você se esforça, não vê resultado, você procura ter uma vida santa, não vê resultado, você tem um desejo de não andar de acordo com o caminho dos ímpios, você andar na presença de Deus, e o profeta Isaías disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Por favor, me ajude. Gastei o que, irmãos? As minhas forças. Isaías estava uma águia solitária. Isaías estava uma águia arriada. Isaías estava sem bico. Isaías estava com as penas velhas. Isaías estava com as garras velhas. Isaías estava na rocha. Estava lá numa gruta, desanimado, porque ele achou que o seu trabalho tinha sido em quê, meus amados irmãos? Em vão. Em vão. Quem é que não passou por isso? Eu desafio quem é que não passou por isso. Aleluia. Aleluia. Se você nunca passou por isso, você é melhor do que o profeta Isaías. Irmão, isso é em vão, irmão. Eu cantar no coral, para que eu cantar no coral? Agora toda quarta-feira está lá ensaiando. E depois, é em vão. É debalde. Para que cantar na mocidade? Para que? Para que ir para a escola dominical? Inútil tenho trabalhado, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Eu sou dizimista desde criança, desde meus pais me ensinaram a ser dizimista, e eu não estou vendo nada. Foi debalde, foi em vão. Aleluia, eu me guardar, me santificar, não entrar pelo caminho dos outros, o caminho dos ímpios, e foi debalde, foi em vão. Você está uma águia velha, você está uma águia cansada, e isso é normal. Não deveria ser, mas acontece. Aleluia. Elias. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, por gentileza. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses se outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles.
Irmãos, Jezabel mandou um desaforo. O homem que Elias era valente ou era um fracote? Elias era um valente ou era um fracote? Valente. Enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Matou sozinho 850 profetas. Falsos, demoníacos. Aí tem aquelas pessoas compadecidas, que tem gente, irmão, que dá um valor a quem não presta. Né? Irmão, eu não entendo a Bíblia, não. O profeta matou os bichinhos dos profetas de Baal. Você sabe quem era aquelas desgraças? Leve eles para sua casa. Os profetas de Baal, irmão, eram demônios. Os profetas de Baal matavam as crianças. Os profetas de Baal pegavam criança viva e imolava para Baal, os bebezinhos chorando, e eles imolavam os bebezinhos para Baal. E você ainda fica com pena? Tem gente, irmão, que é do lado errado. Você sabia que tem crente que é do lado errado? Às vezes o pastor toma uma providência com alguém, às vezes o pastor toma uma providência, e esse povo fica, oh meu Deus, precisava isso com o bichinho, leve ele para a sua casa. Bote ele dentro de casa para você ver o bichinho. Tem gente, irmão, que é do lado de Baal. É do lado do erro. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Elias enfrentou os profetas de Baal, mas agora um recado de Jezabel. Um recado. Não sabia que tem palavra que fere a alma? Você ouve, você é um guerreiro, mas uma palavra, um desaforo, uma afronta, mexe com o seu emocional. Mexeu com o emocional do gigante Elias. Mexeu. E ela acabou o homem, aquela palavra de Jezabel acabou com o homem. E ele foi, correu, desanimou, disse que não valia a pena, foi embora. Deixou a batalha. Satanás, ele quer que você deixe a batalha. Meu irmão, não deixe a batalha, Elias. Não deixe, enfrenta Jezabel. Quem pode dar glória para Jesus? Deus está falando, enfrente Jezabel. Não corra com medo de Jezabel. Não corra. Aleluia. Jezabel quer que você corra. Jezabel quer que você abandone o fronte. Jezabel quer que você abandone o posto. Mas você diga, Satanás, eu estou aqui na presença do meu Deus. Eu estou sem força, mas Deus vai renovar as minhas forças. Eu estou sem força, mas Deus vai me renovar como a águia. Deus vai fazer milagre na minha vida. Bendito e louvado seja o nome de Jesus para sempre. Versículo 14. Glória a Deus. O que foi que ele disse a Deus? E disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Está vendo, irmãos amados? Coitado de Elias. Se ele falou assim, estava pior do que eu imagino. Elias disse, em outras palavras, Elias disse que o seu trabalho foi em vão. Elias disse que o seu trabalho foi em vão. Mataram teus profetas, derribaram teus altares. Oh Deus, de que foi que adiantou meu ministério? De que foi que adiantou eu me esforçar? Eu tenho sido zeloso. Foi assim que ele disse ou não foi? Eu tenho sido o quê, irmãos? Zeloso. Eu sou um pastor zeloso. Eu sou um profeta zeloso. E cadê o meu zelo? Cadê o resultado do meu zelo? Cadê o resultado do meu trabalho, do meu amor, da minha devoção, da minha dedicação a Deus? Cadê? Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas. Deixaram a tua aliança. E só eu fiquei. Irmão, tem hora que a gente pensa que só ficou a gente, né? É uma vaidade muito grande. Mas não só ficou a gente, não. Tem 7.000 por aí afora que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas Deus está vendo onde é que eles estão. Deus está contemplando onde é que eles estão. Ainda tem 7.000. Isso é um número simbólico, né?
7.000 não quer dizer exatamente 7.000, quer dizer que ainda tem uma grande multidão. É um número simbólico de plenitude. Então Elias desanimou. Meus amados irmãos, vamos ver outro que desanimou também. Mateus 11:3. Mateus 11:3. A dizer-lhe: és tu aquele... Leia os versículos anteriores. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Quem foi que fez essa pergunta? Me ajudem a ministrar. Oxe, João? Mas João não viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba? Viu ou não viu? Viu ou não viu? E quando o Espírito Santo desceu, o céu se abriu e uma voz bradou, uma voz gritou lá do alto: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. João viu o Espírito Santo descer. João ouviu Deus falar. João foi testemunha ocular de que Cristo era o Filho de Deus. Mas quando ele foi preso, virou uma águia velha. E quando a gente vira águia velha, a gente fica cheio de dúvidas. Quando a gente vira águia velha, a gente fica cheio de dúvidas, cheio de incertezas. As certezas viram incertezas, as convicções viram pó. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. O que é que a Bíblia diz, irmãos? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Uma dúvida. Quem é de nós que nunca teve dúvidas? Por mais crente que você seja, por mais fiel que você seja, pode chegar: meu Deus, será que eu não estou equivocado não, meu Deus? Será que eu não estou equivocado? Hein, irmãos? Aleluia! Aleluia! Todos nós temos o meio dos anos. Vamos ver Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra quando? No começo dos anos. No meio. No fim dos anos. No meio. Aviva a tua obra no meio dos anos. Todos, a águia, quando é que ela fica velha? É no começo da vida? É no fim da vida? Quando é que ela fica velha? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Todos nós temos uma fase de meio. O perigo não é o começo, o perigo não é o fim, o perigo é o quê, meus amados irmãos? Meio. É o meio dos anos. É uma fase difícil. É uma fase de crise. É uma fase de questionamentos. É uma fase de falta de força. É uma fase de falta de vigor. É uma fase de falta de ânimo. É uma fase de falta de voo. É uma fase de falta de conquistas. A águia, o que é que ela pode pegar naquela fase difícil? Ela pode pegar alguma presa? Ela pode conquistar alguma coisa? Não pode, porque as garras estão fracas. Estão moles. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Mas os que esperam no Senhor, eu espero no Senhor. Quem espera no Senhor? Quem espera no Senhor? Essa fase vai passar. Essa fase vai passar. Deus vai renovar essa roupa velha, esse vestido velho. Deus vai dar um banho de renovo. A igreja está precisando de uma renovação espiritual. Davi passou por a renovação. No mesmo Salmo 55, por favor, naquele salmo de desespero, que ele disse que queria ter asas como pomba e voar para longe. Salmo 55, versículos de número 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. No mesmo Salmo 55, ele disse: eu não vou ficar assim, eu vou orar a Deus e o Senhor me salvará. De manhã, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aquela águia solitária iria receber renovo. Aquela águia solitária iria receber restauração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Elias morreu ali na caverna. Me ajudem, por favor. Naquele meio dos anos. Vamos ver 1 Reis 19, 8 e 19. 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus tem preparado uma mesa para você comer e você se renovar. Deus foi ao encontro de Elias. As águias de Deus, elas não perecerão na metade. As águias de Deus, elas não afundarão na metade. As águias de Deus, Deus vai visitá-las. O que foi que Deus mandou para Elias? Deus mandou um anjo, e quando Elias acordou, tinha pão em cima da brasa e tinha água fresca. Jesus, manda esse pão para a tua igreja. Manda essa água fresca para a tua igreja. Manda esse pão para a tua igreja. Manda essa água fresca para a tua igreja, para renovar. Aleluia. Só Deus pode mandar esse pão. Só Deus pode mandar essa água. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Porém, partiu Elias dali. Você não vai ficar nessa caverna, você não vai ficar nessa penha. Elias, ainda tem trabalho para você fazer, ainda tem obra para você fazer. Levante e parta para Abel-Meolá. Aleluia! Sabe quantos anos Elias ainda viveu depois daquela renovação? Ainda viveu 10 anos. Ainda viveu 10 anos. O homem que pensava que ia morrer, o homem que pediu a morte, viveu 10 anos mais, trabalhando, fazendo a obra, fazendo o trabalho. Deus ainda vai dar um tempo à sua igreja para fazer o trabalho na terra. Aleluia. O renovo de Isaías. No mesmo capítulo 49, versículo 4. Isaías 49, 4, por favor. Leia todo. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Olha o renovo.
Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Levanta a cabeça, Isaías, porque o teu trabalho não foi perdido não. É que tu estás uma águia cansada, mas logo logo tu vais levantar voo para continuar o teu ministério. Grande é, aleluia. Quem está sentindo Deus se revelando nesta noite, abra a sua boca e glorifique a Deus, porque Deus renova ao cansado, dá força ao vigor e renova a tua vida como a da águia. Ainda tem voo para você, ainda tem missão para você, não foi em vão. Deus manda te dizer que tudo que tu fizeste não foi em vão. É porque você está uma águia velha, é porque você está uma águia cansada, é porque você está uma águia precisando de renovo. Glória ao Pai. Aleluia. Glória ao Filho. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, e por que é que Deus permite que as suas águias fiquem cansadas? Aleluia. Ande glória. Aleluia. Aleluia. Por que é que Deus permite que nós cansemos? Por que é que Deus permite que nós cheguemos à exaustão? Por que é que Deus permite o desânimo? Por que é que Deus permite que as nossas forças sejam reduzidas a nada? Sabe por quê? Vamos ver em 2 Coríntios 12. Estarei encerrando e a banda vai louvar a Deus com outro inapropriado para o momento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia! Estou sentindo Deus falando com a sua igreja. 2 Coríntios 12, aleluia, 2, aleluia, aleluia, aleluia. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Irmão, Paulo era uma águia que voava tão alto, era uma águia que voava tão forte. Irmão, ele deu um voo que foi parar no paraíso. Foi parar no paraíso. Quantas vezes a época na nossa vida espiritual que a gente voa até o paraíso? É batismo com o Espírito Santo. É renovo. É salvação de alma, é transformação de vida, é poder, é jovem cheio do Espírito Santo, é criança cheia do Espírito Santo. O que é isso? É que a igreja está voando numa dimensão de águia tão alta que está chegando dentro do paraíso. Eu já vivi fase no meu ministério desse estágio, de parece que já estava onde, irmão? Paraíso. Um dia do Pinheiro, Jairã está aqui. Glória a Deus, veio um pregador chamado Ricardo Strobel, e ele pregou lá, aleluia, e o Senhor batizou tanta gente com o Espírito Santo, foi batizar na cozinha, as irmãs estavam cozinhando numa cozinhazinha lá atrás, Jesus foi batizar na cozinha, e as irmãs começaram a falar a língua e trouxeram panela na mão, trouxeram pano de prato para a lateral da igreja, esqueceram que estava na cozinha, do jeito que estavam lá, foram tomadas pelo Espírito Santo, e vieram, aleluia, 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 aleluia. E o fogo desceu e teve gente que caiu no chão de poder. E foi aquele reboliço tão grande. Tinha pastor de outra denominação lá que foi tomado pelo Espírito Santo. Foi assistir o culto. E eu acho que ele foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. Glória a Deus. E quando eu saí no corredor, eu vi com esses olhos. Não foi só com os olhos espirituais. Eu vi com os olhos da carne a glória de Deus baixando naquele ambiente. Uma nuvem branca como chuvisco. Parece que nós já estávamos
no paraíso. Eu ontem estava em Jatiuca, no aniversário do pastor Agrimeron, e eu falei não sei se foi para ele que eu falei, aqui nessa igreja, em 1989, Jesus batizou 40 pessoas com o Espírito Santo numa noite só. Batizou 40 pessoas e falou em profecia. E foi um renovo, e foi uma glória. Era gente bolando pelo chão, era gente rolando no corredor da igreja, era gente desmaiada, era gente tomada, era criança sendo batizada no Espírito Santo nos braços do Pai. As águias voaram tão alto que chegaram aonde, irmãos? Chegaram Paraíso. aonde, irmãos? Paraíso. Paulo deu um voo, era uma águia tão forte, era uma águia tão voadora, que chegou até o paraíso. E lá, leia o 4 outra vez. E lá, Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. ele viu coisa lá em cima, ele deu um voo tão grande que entrou no paraíso, que ouviu palavras inefáveis. Inefáveis quer dizer indizíveis. Inefáveis quer dizer que não tem como se expressar, não tem palavra. Foi coisa tão séria, foi coisa tão do céu, foi coisa tão divina, que ele disse que não tem como traduzir para a terra, não tem como traduzir, não tem como expressar. Mais o 7, leia o 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, eu virei uma águia velha. Veio um espinho na minha carne e me deixou só o cangaço. Para que eu... me ajudem, para que eu... Leiam todos mais forte esse versículo. Bota na tela preta assim. Todo mundo, 1, 2, 3. Para que eu não me exaltasse. Foi-me dado um espinho na carne. Pronto, somente até aí. Quem já brincou de bola de sopro? Balão de gás. Quem já brincou? Quando você pega uma agulha, ele está tão cheio, né? Aí você pega uma alfinetezinha. Hein? Para que eu não me exaltasse. Águia, você está desse jeito para você não se exaltar. Aleluia. Aleluia. Para você ver que o mistério não é seu. Para você ver que a glória não é sua. Para você ver que a revelação não é sua. Para você ver que você não pode nada. Aí ele faz você virar uma águia velha. Uma águia cansada. Uma águia sem bico. Uma águia sem penas. Uma águia sem garras. Uma águia sem forças. Mas nessa noite, Deus vai ter misericórdia dessa águia. Quem acredita que Deus vai ter misericórdia dessa águia? Quem acredita que Deus vai ter misericórdia dessa águia, levante a mão e dê um glória para Jesus, Júnior. Glória a Deus, dê um glória para Jesus, porque essa águia ainda vai voar. Essa fase é somente para você não se exaltar. Para você ver que a excelência é dele. A excelência é dele. A excelência é dele. Dê um glória para Deus. A excelência é dele. Te prepara para ver renovo na tua vida. Te prepara para ver a igreja voar. A igreja ainda vai voar alto. Quem acredita que antes do arrebatamento a igreja ainda vai voar alto, vai pegar presas e o nome de Cristo ainda há de ser glorificado.